A Arábia Saudita foi recentemente atingida por fortes tempestades e inundações, que causaram grandes danos ao país. Esses eventos climáticos extremos nos lembram das palavras de Jesus sobre uma grande cidade que atrai pessoas de todas as partes para adorar um ídolo falso. Somos apresentados a uma figura misteriosa que parece estar construindo uma representação ilusória de uma besta. Essa figura é associada à ferida de espada que aparece no livro do Apocalipse, que representa um julgamento divino e autoridade significativos. A Caaba também é associada a uma besta, no caso, a besta do Apocalipse, que é identificada como Maomé. Jesus nos alerta sobre o surgimento de um falso profeta, que construirá uma representação ilusória de uma besta para enganar as pessoas. A Caaba é um exemplo disso, pois é um local de adoração a um Deus falso, que não é o Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo. A Pedra Negra, que é o objeto mais sagrado da Caaba, é considerada pelos muçulmanos como um fragmento do céu que foi enviado por Deus. No entanto, a Bíblia nos diz que a Pedra Negra é um ídolo, que foi originalmente um ídolo pagão que foi adorado pelos árabes antes do surgimento do Islã. Os cristãos na Arábia Saudita enfrentam limitações na prática de sua fé, pois são uma minoria em um país majoritariamente muçulmano. Isso nos lembra da importância de encontrarmos lugares onde Deus pode ser verdadeiramente adorado, livre de distorções e idolatria. Jesus nos exorta a ter cautela e vigilância para não cairmos em armadilhas de promessas enganosas e doutrinas corruptas. A Caaba é um mistério que precisa ser desvendado, mas a chave para isso está nas palavras de Jesus. Ao aprofundarmos nosso entendimento das profecias de Jesus, podemos identificar a verdade divina e evitar os enganos do mundo. A Pedra Negra é o objeto mais sagrado da Caaba. Ela é um bloco de pedra preto que mede cerca de 30 centímetros de diâmetro e é incrustado na parede oriental da Caaba. A tradição muçulmana diz que a Pedra Negra foi enviada por Deus do céu. No entanto, a Bíblia nos diz que a Pedra Negra é um ídolo, que foi originalmente um ídolo pagão que foi adorado pelos árabes antes do surgimento do Islã. A Bíblia menciona a Pedra Negra em várias passagens. Em Gênesis capítulo 28, versículos 18 a 22, Jacó vê uma escada que vai do céu à terra. No topo da escada, ele vê Deus. Jacó também vê dois anjos, que estão ajoelhados diante da pedra. Em Isaías capítulo 57, versículos 1 a 13, Deus condena os israelitas por adorarem ídolos. Ele diz que eles estão construindo altares para a Caaba, o santuário cúbico na Meca, reverenciado pelos muçulmanos como um local sagrado desde tempos imemoriais, abriga em seu interior a Pedra Negra, um objeto de profunda veneração. Envolta em tradição e lenda, a verdade sobre essa pedra enigmática é objeto de intenso debate religioso. A tradição islâmica sustenta que a Pedra Negra desceu do céu, trazida pelo anjo Gabriel durante a construção da Caaba por Abraão e Ismael. Acreditam que ela era originalmente branca como a neve, mas escureceu ao absorver os pecados da humanidade. Os peregrinos a beijam e abraçam durante o Hajj, o principal rito muçulmano, imbuídos de profundo respeito e reverência. No entanto, a perspectiva cristã diverge significativamente. Baseando-se em referências bíblicas, alguns argumentam que a Pedra Negra era originalmente um ídolo pagão venerado por tribos árabes pré-islâmicas. Visto em passagens como Gênesis capítulo 28, versículo 18, onde Jacó se depara com uma escada celestial e anjos ao pé de uma pedra sagrada, e Isaías capítulo 57, versículo 13, onde a adoração de Baal é criticada, surge a possibilidade de esta pedra ser a mesma venerada na Caaba antes do surgimento do Islã. O Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, oferece vislumbres enigmáticos de tempos futuros. Alguns estudiosos, examinando esses relatos, encontram paralelos intrigantes com a Caaba e a Pedra Negra. A imagem de uma prostituta sedutora em Apocalipse 17, simbolizando uma cidade que adora a besta,
é interpretada por alguns como uma referência velada a Meca e à veneração da pedra. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14, também menciona a construção de uma imagem com o poder de dar fôlego a uma besta, o que alguns associam à Pedra Negra como o coração pulsante da prática religiosa centrada na Caaba. Apesar do foco intenso na Pedra Negra, é crucial lembrar que a Caaba representa um local sagrado no Islã, onde milhões de muçulmanos se reúnem em peregrinação anual para expressar sua devoção a Deus. Respeitar as crenças e práticas de outras religiões é essencial para promover o diálogo e a compreensão interreligiosa. O mistério da Pedra Negra e da Caaba permanece, desafiando interpretações e incitando a reflexão. Estudar as tradições islâmicas, as escrituras cristãs e as profecias do Apocalipse pode oferecer perspectivas esclarecedoras. No entanto, o respeito pelas crenças divergentes e a busca sincera pela verdade são os pilares fundamentais para navegar pelas complexidades desse enigma religioso. O livro do Apocalipse, repleto de simbolismo enigmático, parece conter mensagens ocultas sobre a Caaba e a Pedra Negra. Alguns estudiosos, com lentes perspicazes, identificam paralelos que despertam a reflexão. Em Apocalipse 17, surge a figura enigmática de uma prostituta adornada em púrpura e escarlate, sentada sobre uma besta escarlate de 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher simboliza, segundo alguns, uma cidade influente que seduz pessoas de todas as nações para adorarem a besta. A interpretação de alguns sugere que essa cidade poderia ser a própria Meca, com a Caaba servindo como um centro de atração para milhões de peregrinos que anualmente buscam um sentimento de santidade. Apocalipse. Capítulo 13, versículo 14, apresenta outra passagem intrigante, que menciona a criação de uma imagem capaz de dar fôlego à besta. Alguns intérpretes apontam para a própria Caaba como essa imagem, argumentando que sua centralidade para a prática religiosa islâmica confere a ela um poder simbólico e vital para a devoção a Deus. A Pedra Negra, como o fulcro dessa devoção, se torna nessa interpretação o coração pulsante da besta. É fundamental reconhecer que a Caaba e a Pedra Negra possuem um significado profundo para os muçulmanos. A peregrinação anual, Hajj, é uma expressão de fé e devoção a Deus, um ato individual e comunitário de renascimento espiritual. Desrespeitar ou banalizar essas crenças é imperativo. O objetivo não é demonizar ou julgar, mas sim compreender as diferentes perspectivas e buscar, com respeito e empatia, um terreno comum para diálogo e entendimento. O mistério da Caaba e da Pedra Negra transcende a simples interpretação literal. É um convite à contemplação crítica, à análise profunda e ao diálogo aberto. Estudar as tradições islâmicas, as profecias bíblicas e as interpretações acadêmicas nos oferece um caleidoscópio de perspectivas para iluminar esse enigma secular. Ao nos aventurarmos por este labirinto religioso, é crucial não nos perdermos nas sombras da interpretação tendenciosa. Devemos nos guiar pela luz da objetividade, do respeito ao próximo e da busca incansável pela verdade. Para compreender a complexidade da Caaba e da Pedra Negra, é essencial retroceder no tempo, adentrando o nebuloso mundo da antiguidade. A tradição islâmica remonta a construção da Caaba para os profetas Abraão e Ismael, figuras veneradas tanto no Islã quanto no cristianismo. De acordo com essa narrativa, Abraão, guiado por Deus, ergueu a edificação como um local de devoção pura, livre de idolatria. Seu filho Ismael, segundo a crença islâmica, foi designado como guardião da Caaba, perpetuando uma linhagem de descendentes que preservaram sua santidade. No entanto, as origens históricas da Caaba são um tanto turvas. Pesquisas arqueológicas sugerem que a Caaba já existia como um santuário pagão muito antes da chegada de Abraão e Ismael. A Pedra Negra, por exemplo, possivelmente era venerada como um ídolo da deusa lunar Hubal, cultuada pelas tribos árabes pré-islâmicas.
O Islã, ao emergir, teria apropriado e reinterpretado esses elementos pagãos, incorporando-os à sua própria narrativa sagrada. A divergência na crença cristã é outro aspecto notável da história da Caaba. Enquanto o cristianismo reconhece Ismael como filho de Abraão, a herança espiritual e profética é atribuída a Isaac, nascido posteriormente. Esta diferença teológica leva a interpretações distintas do papel de Ismael e sua conexão com a Caaba. Independentemente das origens históricas e das interpretações teológicas, a Caaba e a Pedra Negra possuem um significado inegável para a fé islâmica. O Hajj, a peregrinação anual, representa um evento religioso de magnitude global, unindo milhões de muçulmanos em um ato de devoção e unidade. Ao destrincharmos as camadas da história da Caaba, surgem mais questões do que respostas definitivas. As interpretações proféticas do Apocalipse enriquecem a complexidade do enigma, mas exigem cautela e discernimento. A Caaba, erguendo-se imponente no coração da Meca, tem testemunhado o desenrolar da história com o estoicismo. Suas paredes de pedra, testemunhas silenciosas, guardam dentro de si os ecos de séculos de conflitos, peregrinações e transformações. Acompanhemos, pois, a fascinante jornada da Caaba, desde as eras pré-islâmicas até o seu status atual como santuário central do Islã. Antes do surgimento do Islã, a Caaba era um centro de cultos pagãos árabes. Tribos locais veneravam diversos deuses e deusas, entre eles o Baal, cuja estátua ficava entronizada no interior da Caaba, e a Pedra Negra, possivelmente considerada um fragmento caído da lua. A chegada do profeta Maomé trouxe uma mudança radical. Em 630 d.C., a cidade de Meca foi conquistada e a Caaba purificada dos ídolos pagãos. A Pedra Negra, no entanto, foi incorporada à crença islâmica, simbolizando a unidade e a aliança que Deus estabeleceu com Abraão e Ismael. Ao longo dos tempos, a Caaba não ficou imune a lutas de poder e conflitos. Em 692 d.C., uma rebelião contra o califa Abd al-Malik danificou gravemente a estrutura. A Caaba só foi reconstruída anos mais tarde, com a Pedra Negra sendo reposicionada em seu lugar de veneração. Séculos depois, o sultão otomano Selim I conquistou Meca e incorporou a Caaba e a cidade dentro do Império Otomano. A Caaba se tornou, assim, um ponto central de peregrinação para muçulmanos de todo o mundo otomano. No século XX, a Caaba passou por transformações significativas. O rei Abdulaziz da Arábia Saudita liderou uma expansão e modernização da cidade de Meca, facilitando o acesso de peregrinos à Caaba. O governo saudita também assumiu a administração do Hajj, transformando a peregrinação em um evento ordenado e regulamentado. Hoje, a Caaba se consolida como o centro do Islã, reunindo muçulmanos de todas as origens e classes sociais em um ato de devoção unificado. O Hajj, com seus rituais e cantos, simboliza a igualdade e a unidade da fé islâmica perante Deus. A jornada da Caaba pela história nos revela sua faceta multidimensional. De santuário pagão a símbolo de unidade religiosa, a Caaba continua a ser um enigma fascinante, desafiando interpretações simplistas e convidando à reflexão. A Caaba, imponente cubo negro no coração de Meca, não é apenas uma estrutura imponente de pedra e argamassa. É um mosaico de simbolismo rico, onde cada elemento, dos cantos dos peregrinos à Pedra Negra, carrega um significado profundo para a fé islâmica. O Hajj, a peregrinação anual a Meca, consiste em uma série de rituais cuidadosamente coreografados, transformando-se em uma jornada simbólica da alma. Cada passo que o peregrino toma em direção à Caaba representa um movimento em direção à purificação espiritual e à aproximação de Deus. Circundando a Caaba 7 vezes, os peregrinos imitam a órbita dos anjos ao redor do trono celestial, simbolizando a unidade com a criação divina. A venerada Pedra Negra, encravada na esquina oriental da Caaba, é um ponto focal da peregrinação. Beijá-la ou tocá-la com a mão é um ato de profundo respeito e devoção.
Embora a tradição a associe à queda de um fragmento celeste, a Pedra Negra simboliza, antes de tudo, a aliança eterna entre Deus e os humanos. Sua superfície desgastada pelo toque de milhões de peregrinos ao longo dos séculos representa a continuidade da fé e a união espiritual através das gerações. A própria forma da Caaba, um cubo perfeito, carrega significado simbólico. Representa a perfeição divina, a estabilidade absoluta e a equidade em que todas as direções são iguais diante de Deus. O interior da Caaba está vazio, enfatizando a ausência de imagens ou representações materiais do divino. A verdadeira essência da devoção está na pureza do coração e não em formas físicas. Os atos rituais do Hajj, embora repletos de simbolismo, não apenas representam atos externos. Beijar a Pedra Negra significa também beijar a paz, a tolerância e a unidade com a comunidade islâmica mundial. Circular a Caaba significa também caminhar em direção à purificação do ego e à entrega à vontade de Deus. Cada ritual é um portal para uma transformação interna, uma oportunidade de renovar o compromisso com a fé e de se conectar com algo maior que si mesmo. Ao desvendarmos o simbolismo e os rituais da Caaba, nos aproximamos da essência da fé islâmica. A jornada nos revela uma cultura rica em significados, onde o externo e o interno se entrelaçam para criar uma experiência espiritual profunda. A Caaba, erguendo-se no coração da Meca, não é apenas um santuário sagrado para os muçulmanos. Sua influência e legado transcendem as fronteiras geográficas e religiosas, abarcando o mundo em um abraço de cultura, arte e reflexão. O Hajj, a peregrinação anual à Meca, atrai milhões de muçulmanos de todos os cantos do planeta. Essa jornada espiritual serve como catalisador para a criação artística e literária. Poetas árabes, ao longo dos séculos, têm sido profundamente inspirados pelo Hajj e pela Caaba, compondo versos emotivos que exaltam a fé, a unidade e a beleza da experiência da peregrinação. A literatura islâmica floresceu sob a sombra da Caaba, enriquecida pelas histórias, orações e reflexões dos peregrinos que ali se reúnem. A própria arquitetura da Caaba, simples e austera, tem servido como fonte de inspiração para a arte islâmica ao redor do mundo. Mesquitas em diversos países ostentam cúpulas octogonais que ecoam a forma da Caaba, e minaretes erguem-se como dedos apontando para o céu, lembrando a devoção de milhões de peregrinos. A caligrafia árabe, arte visual venerada no mundo islâmico, frequentemente apresenta versos do Corão relacionados à Caaba e ao Hajj, adornando paredes e tecidos com a elegância da palavra escrita. Embora profundamente enraizada na fé islâmica, a Caaba e o Hajj também ocupam um espaço na cultura popular global. Referências à Meca e à peregrinação aparecem em músicas, filmes e até mesmo videogames, ilustrando o fascínio mundial por este local sagrado. Estudiosos e documentaristas se dedicam a compreender a complexidade da Caaba e sua importância para a fé islâmica, compartilhando seus conhecimentos com um público amplo e diversificado. A Caaba, como símbolo de devoção e peregrinação, transcende as fronteiras da religião islâmica. O ato de caminhar em direção a um local sagrado, de se prostrar em veneração e de buscar uma conexão com o divino é compartilhado por diversas tradições religiosas ao redor do mundo. A Caaba, portanto, se torna um ponto de diálogo interreligioso, um espaço onde as experiências humanas de fé e espiritualidade se encontram e se reconhecem. Com sua história milenar, simbolismo rico e legado global, nos convida a uma jornada contínua de aprendizado e reflexão. Compreender sua essência não é apenas um exercício em geografia ou religião, mas um aprofundamento da compreensão da experiência humana da fé e da busca pela conexão com o transcendente. No entanto, o mundo moderno apresenta novos desafios e oportunidades para este santuário sagrado. Globalização e diversidade. A peregrinação anual à Meca se torna cada vez mais global, atraindo muçulmanos de diversas culturas e contextos. A necessidade de acomodar esta diversidade crescente
respeitando tradições e crenças variadas, demanda um constante equilíbrio entre preservação da tradição e adaptação às necessidades contemporâneas. Segurança e sustentabilidade. A crescente quantidade de peregrinos cria desafios logísticos e de segurança. As autoridades sauditas se empenham em garantir a segurança de milhões de pessoas durante o Hajj, implementando medidas rigorosas de controle de multidões e infraestrutura. Além disso, preocupações com a sustentabilidade ambiental e o impacto da peregrinação na cidade de Meca exigem soluções criativas e responsáveis. Diálogo interreligioso. A Caaba pode servir como ponte para o diálogo interreligioso, promovendo o entendimento e a tolerância entre diferentes fés. O compartilhamento da experiência humana da fé e da busca pelo divino, transcendendo fronteiras religiosas, pode contribuir para a construção de um mundo mais pacífico e harmonioso. Educação e conhecimento. A Caaba oferece uma oportunidade única para educar o mundo sobre o Islã, sua história, tradições e valores. Iniciativas educacionais, documentários e recursos online podem desmistificar a Caaba e o Hajj, promovendo a compreensão e o respeito entre muçulmanos e não muçulmanos. Tecnologia e acessibilidade. O uso de tecnologia pode aumentar a acessibilidade da Caaba e do Hajj para pessoas com deficiência ou que vivem longe de Meca. Experiências virtuais da peregrinação e programas educacionais online podem abrir as portas da Caaba a um público ainda maior. Espírito de unidade. A Caaba, como símbolo de unidade para os muçulmanos, pode inspirar uma visão de globalidade baseada na cooperação e no respeito mútuo. O Hajj, reunindo fiéis de todas as origens e classes sociais, pode servir como modelo para a construção de uma sociedade inclusiva e equitativa. A Caaba, santuário ancestral do Islã, enfrenta o futuro com serenidade e resiliência. O mundo moderno apresenta desafios e oportunidades inéditos, que demandam inovação, diálogo e uma compreensão profunda da fé e da experiência humana. Ao abraçar o futuro com uma visão aberta e inclusiva, a Caaba pode continuar a ser um farol de fé, unidade e inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para aprender e refletirmos mais sobre a Bíblia de uma forma simples e ilustrativa. Venha orar junto todos os dias com a gente. Que Deus te abençoe. Amém.